Boa tarde, mais uma vez aqui no Latambui, no Parque Shop, Espaço Gourmet. Estamos aqui recebendo a presença, né, do Sandro Gianelli, do Conectados ao Poder, e o nosso convidado especial, o prefeito de Novo Gama, o Everaldo Vidal. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, é um prazer, uma honra estar com vocês aqui e me colocar à disposição. Sandro? Mais uma vez aqui, né, Alex? Isso. Então, prefeito, é interessante assim, né? Brasília e em torno hoje é uma coisa só, né? Não tem diferença mais. As pessoas estão saindo de Brasília para trabalhar nas cidades metropolitanas, estão saindo de lá, vêm para cá, enfim, né? E a sua trajetória política, como é que você chegou até a prefeitura? Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu nasci, na verdade, em Pernambuco. O pessoal acha que eu nasci aqui. A minha família, que veio para cá muito cedo, viemos para cá, para Brasília, na verdade, e assim que eu nasci, tinha menos de 1 ano de idade. E aí meu pai tinha alguns amigos que moravam na região do entorno, foi quando nós fomos para Novo Gama. Então o centro de Novo Gama nem existia, na verdade. O bairro mais antigo era Pedregal, quando fomos para Pedregal. Meu pai sempre foi comerciante da cidade, eu sempre trabalhei com ele, a nossa família toda mora naquela região lá. Fui servidor público. E meu pai gostava muito de política. Ele saiu candidato, infelizmente não conseguiu, né? Ou felizmente, não teve êxito. E aí desistiu. E eu perguntei, pai, eu gosto muito, estou acompanhando o senhor na trajetória, na política. E como o senhor não quer mais sair candidato, eu vou tentar, eu vou disputar a eleição, eu queria pedir ajuda do senhor. Quando ele deu aval, eu falei, não, pode trabalhar que eu vou te ajudar. Vamos tocar esse projeto, vamos mudar, quem sabe não dá certo. E aí disputando a eleição pela primeira vez, eu tive a sorte, a população nos deu a oportunidade de ser o vereador mais votado da história da nossa cidade. Já no primeiro mandato? Tentativa? Primeira eleição. Mesmo? Então tivemos uma votação muito expressiva, a maior da história do município. Então, como a gente veio de uma vitória em massa para vereador, fiquei os 4 anos na presidência da Câmara, e as pesquisas mostravam que a gente tinha chance de disputar a prefeitura. Então já em seguida também eu coloquei o nome à disposição para a prefeitura, e Deus abençoou, deu certo também. Que bom. E tivemos também a maior votação da história de Novo Gama para prefeito também. E Sandro, você acompanhou bem, né, essa trajetória do prefeito na campanha para prefeitura, não foi isso? Sabe o que eu acho mais interessante, Alex? Porque é um líder natural, né? Ele vem a primeira vez concorrendo ali à Câmara de Vereadores, é o mais votado. Já consegue, mesmo sem experiência da Câmara, né? Primeiro dia ali como vereador, ele consegue ser eleito presidente da Câmara, consegue permanecer os 4 anos, que não é fácil. Mesmo políticos aí com experiência bem maiores não conseguem isso. E na sequência já vira o prefeito do município, da sua cidade. A população hoje do Novo Gama são quantos? Hoje em torno de 130, 140 mil habitantes. E agora, eleitores? É uma situação não só de Novo Gama, toda a região do isso. Hoje, mais ou menos, Novo Gama tem 48 mil eleitores. Vocês têm muito eleitor vota aqui em Brasília, né? É interessante. E prefeito, não existe nada que possa fazer com que essas pessoas fixem os seus votos. Haja visto que a prefeitura é o lugar onde a pessoa vive, né? Ela vem aqui para Brasília por uma questão de saúde, emprego e educação. Mas lá na cidade é onde ela vive, é onde ela vai educar os filhos, enfim, né? E não tem nada que possa reverter isso, não é? Todo ano tem campanhas, principalmente quando está próximo das eleições. A gente faz várias campanhas, motivando a população, pedindo essa transferência dos títulos para Novo Gama. Mas, infelizmente, uma grande massa depende de Brasília, trabalha em Brasília, tem envolvimento político com Brasília também e termina que se divide. Mas todo ano a gente está fazendo campanhas e pedindo à população, inclusive quero até aproveitar a oportunidade agora e pedir, porque isso interfere na receita do município. Exatamente. Por exemplo, quando eu sento com um deputado para pedir emenda para Novo Gama, a primeira coisa que ele olha é a quantidade de eleitores que tem em Novo Gama. E não é diferente com o senador, com o governador, com os representantes do poder. Quando você vai buscar emenda, recurso no ministério, a primeira coisa que eles olham, qual a quantidade de eleitores de Novo Gama. Então, quanto mais eleitor, mais as portas se abrem, fica mais fácil buscar recursos. Eu, por exemplo, eu tenho o meu título de eleitor, né, ali no Sudoeste, e já morei aqui em Brasília, em vários lugares aqui em Brasília, né, e nunca tive a preocupação de ir lá no tribunal, né, no Tribunal Regional, para fazer a transferência desse voto, por achar que é uma burocracia. Você não acha que isso está implicitado, não? Se tivesse uma maneira de que as pessoas
fizesse essa transferência de uma forma pela internet, isso facilitaria? Com certeza. Porque em muitos dos casos, por exemplo, a pessoa não tem tempo também, porque tem que ser na sexta. Exatamente. Às vezes ele trabalha. O horário que tem para se transferir o título coincide com o horário de trabalho dele. Então aí já dificulta bastante. É uma sugestão louvável. Acho que porque facilitar essa transferência. Com certeza. Porque dentro do meu ponto de vista, é essencial para que o município, como você falou, o município tem que cuidar de 130 mil e receber recurso de pessoas que estão trazendo o recurso para outros lugares, né, para a cidade, principalmente aqui no Distrito Federal. Mas vai melhorar. Inclusive nós estamos fazendo reuniões, conversando com o padre da cidade, com os pastores da cidade, pedindo às lideranças que também nos ajudem nessas campanhas lá, para motivar a população a transferir o título para Novo Gama. Essa atual crise, né, que nós estamos vivendo, nós estamos em crise, nós estamos em recessão realmente, isso atrapalha muito mais, quer dizer, o trabalho hoje do prefeito, o esforço tem que ser muito maior em função da crise que nós estamos vivendo no país inteiro e principalmente, né, que afeta o FPM, né? Então vocês estão fazendo mágica, né, para poder sobreviver a toda essa situação. Com certeza. Inclusive, quero até citar aqui, essa semana teve uma paralisação em Minas de mais de 400 prefeitos. Por quê? Porque não tem mais condições de tocar a máquina pública, porque está faltando um serviço essencial, porque não dá conta mais de tocar a escola, de tampar um buraco, de asfaltar uma rua, porque não tem recurso. Cada dia que passa, o governo federal ele retira da sua parte um pouco da responsabilidade e joga para os municípios. Cada dia que passa, o governo do estado ele tira um pouco da responsabilidade e joga para cima do município. E a receita do município só diminui. Por exemplo, esse mês agora o nosso FPM caiu quase 1 milhão de queda, mas a despesa continua a mesma. A minha despesa nas escolas continua a mesma, a folha de pagamento continua a mesma, até aumentando, porque a folha é automática, não tem como ela não aumentar com os encargos sociais, tudo que se paga. Então a nossa despesa ela é fixa e o nosso orçamento ele oscila. E hoje, diante dessa crise, está caindo. E a população, eles não entendem que às vezes passa por alguns ajustes. Mas graças a Deus, no Novo Gama, nós estamos tentando ajustar e até o momento estamos conseguindo trabalhar sem que atrapalhe nenhum dos serviços públicos do município. Prefeito, e a arrecadação do município ali, dos impostos locais? É muito precário, né, Sandro? Como eu falei, é um município que não tem empresa. Então qual que é a arrecadação de Novo Gama? É IPTU e alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é uma vez por ano, a despesa do município é todo mês. O IPTU, pra você ter uma ideia, o índice de inadimplência do IPTU desse ano, ele chegou a quase 70% de inadimplência desse ano. Uhum. Então isso impossibilita que o governo faça alguma coisa. Isso cria dificuldades. A nossa vontade é de fazer muito mais. Mas o cidadão ele tem que entender também que ele tem que contribuir, tem que fazer a parte dele, para que o município ele retorne isso aí em obras. A burocracia tomou de conta do Poder Executivo de uma forma que o prefeito hoje ele tem que ter... Antigamente você governava com a caneta ali, né, com o talão de cheque na mão. Hoje não, você governa ali com o manual de instruções, né? Você tem que ter muito receio do que você vai fazer. Às vezes está fazendo bem para a população e você acaba sendo punido de certa forma. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Você pode ver, o prefeito está falando sobre o FPM. O FPM vai só reduzindo. O governo federal não faz uma reforma para fazer essa distribuição mais igualitária. Tem uma questão que é muito importante, porque você não mora no Brasil, você não mora no estado do Goiás, você mora lá em Novo Gama. No local, e às vezes né, você não mora na nem no Novo Gama, né? você mora no bairrozinho ali, ou no Boa Vista, né, no Lago Azul. Então, assim, aonde você fala assim, é aqui que eu resido, né, os recursos públicos acabam não chegando na ponta, né? E o que poderia ser feito para, digamos, não resolver, porque a gente sabe que no Brasil resolver as coisas aqui no país hoje é difícil, né? Mas para amenizar a dificuldade dos prefeitos que encontram, principalmente devido a esse nem entorno, nem Distrito Federal, nem Goiás, nem Distrito Federal. Eu acho que principalmente o governo de Brasília, porque é a parte mais beneficiada. Por exemplo, a parte boa do entorno, Brasília, tira proveito da situação. A mão de obra de Brasília hoje vem de onde? Do entorno? Vem todo do entorno. E qual o retorno que Brasília dá para essas regiões do entorno? Por exemplo, o governador, geralmente os governadores que passam por Brasília reclamam muito que muitas pessoas do entorno usam os hospitais da rede pública de Brasília, não é verdade? Mas eu acho que Brasília, por exemplo, não foi projetado para ter um polo industrial em Brasília. Eu acho que poderia ser distribuído essas empresas para a região do entorno. Não teria esse tráfego de tantas pessoas na parte da manhã, esse trânsito caótico, esse tumulto todo, ter empresas que gerassem emprego na região do entorno. Eu acho que Brasília podia fazer um pacto, por exemplo, com as prefeituras do entorno na questão de saúde, ia desafogar os hospitais de Brasília, ia ter uma qualidade melhor de atendimento nas cidades do entorno, como foi feito em uma época com o ex-governador Arruda. Ele fez esse pacto.
com os prefeitos da região do entorno, e que ajudava na demanda dos postos de saúde dos hospitais do entorno, e com isso desafogava os hospitais de Brasília. Custou um processo, né? Infelizmente começou, e com pouco tempo que começou, foi paralisado esse projeto. E um projeto bonito, e que todas as pessoas do entorno, com certeza, gostaram e dependiam desse projeto. Então, acho que é uma sugestão para o Arruda, né? Respondendo até hoje. Mas é uma sugestão para que se estude uma maneira de conveniar as prefeituras do entorno, desse cinturão que abraça Brasília, com o governo de Brasília. Eu acho que é uma forma de melhorar a questão da saúde em Brasília. Prefeito, essa divisão legal dos estados, do Distrito Federal e do Goiás, é o maior problema que essa burocracia acarreta para os municípios do entorno. A gente pode afirmar que é o transporte público? Com certeza é um problema muito grave. Por quê? Por exemplo, eu em Novo Gama, eu apanho muito da comunidade pela falta de um transporte digno para a população. Mas ao mesmo tempo não posso fazer nada. Por exemplo, os ônibus que circulam dentro de Novo Gama, que transportam os nossos passageiros para Brasília no dia a dia, são todos eles autorizados pela NTT. Quem pode influenciar nisso? O Estado de Goiás e Brasília. Os prefeitos não podem. O que o morador faz hoje? Ele cobra muito do Distrito prefeito, Federal, né? Do prefeito e do Distrito Federal, né? É verdade. Ele acaba não cobrando do governador. Aí acontece o que o prefeito acabou de falar, que em mais de 2 anos de mandato, o governo do estado pouco ajudou, né? Mas eu tenho certeza que no período eleitoral o governador foi lá e foi pedir voto, né? Bem, o Tendência Negócio a gente coloca à disposição do prefeito, né? Quando for lançada uma campanha para transferência de voto para o local, não é que Brasília vai perder o eleitor, mas precisa muito mais o entorno ganhar esse eleitor, né, prefeito? Até porque ele mora lá. Exatamente. É o correto, ele mora lá, ele tem que votar. Então a gente coloca à disposição aqui o espaço Tendência Negócio para ajudar nessa campanha. Agradeço. E nós vamos chamar agora um intervalo, né? E no próximo quadro a gente vai falar sobre as benfeitorias, né? Esse quadro agora ele foi de crise, de coisas negativas. Agora nós vamos para o intervalo e no segundo quadro vamos falar das coisas boas que o prefeito Everaldo realizou lá no Novo Gama, né? E pretende ainda, com pouco recurso, mas fazer com que a população se sinta confortável, não é isso, prefeito? Correto. Então, vamos chamar o nosso intervalo. Voltamos aqui no intervalo, aqui no Parque Shopping, no Espaço Gourmet, no Latambui. Hoje, nesse bate-papo aqui com o Sandro Gianelli e o prefeito do Novo Gama, Everaldo Vidal. Sandro, nós terminamos o primeiro bloco, né? Falando de coisas de crise, essa coisa toda, das dificuldades, né? Mas apesar das dificuldades que o prefeito tem encontrado lá, muita obra. Vou te dar um exemplo. A malha viária do município. Pega uma malha toda deficiente, muito antiga, já há 30 anos que tinha sido feita alguma coisa. Não tem como fazer tudo. Nós já começamos a fazer recapeando várias ruas, algumas delas com CBUQ, asfalto quente, com asfalto de qualidade. Nós montamos uma estrutura para trabalhar com asfalto, nós montamos uma usina muito eficiente. Hoje, para você ter uma ideia, a usina que nós montamos já tem capacidade para fornecer asfalto para 3 municípios do tamanho de Novo Gama. Essa usina, qual o benefício que ela traz para o município? Uma qualidade melhor? O primeiro benefício é a redução no valor, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem uma economia, em termos de asfalto, de 40%. Então vocês não estão empreitando... Não. Nós estamos executando a própria prefeitura. Então isso nos dá uma economia de aproximadamente 40%. Até sugiro para todos os prefeitos que trabalhem dessa forma, porque a economia é direta na economia do município. Hoje eu reduzi 40%. Emprega tanto quanto tivesse contratando uma empresa. Emprego na cidade, com as pessoas que vão trabalhar, e a redução. E outra coisa, eu que vou determinar, por exemplo, a quantidade que a gente dá conta de fazer. Naquele mês sobrou um recurso a mais, a gente faz 2, 3 ruas a mais. O mês que apertou muito, com muita dificuldade, a gente reduz, faz menos. Mas eu tenho uma estrutura trabalhando todo dia. Nós começamos agora a fazer asfalto. Esse equipamento é todo novo, nós estamos iniciando as primeiras ruas do município de Novo Gama. Mas eu posso, por exemplo, passar o ano todinho fazendo asfalto. Respeitando os intervalos de chuva, lógico, mas eu posso entrar ano e sair ano fazendo asfalto, dentro das minhas condições, com equipamento novo e moderno. Quando o senhor fala em fazer asfalto, é aquela operação tapar buraco ou fazer mesmo asfalto? É fazer asfalto. Asfalto novo. Nós estamos recapeando e fazendo asfalto novo. Tem ruas que não tem asfalto, nunca foi asfaltado. Nós estamos asfaltando e aquelas ruas onde o asfalto está muito velho, muito cheio de tapa-buraco, aquela rua que faz tanto remédio, daqui a pouco está emendando um remédio no outro. Estão arrancando tudo aquilo e fazendo novamente. Asfalto de qualidade, a gente pode determinar se é com 2 centímetros, com 3, com 4, dependendo da necessidade. Então isso aí foi um avanço muito grande para a gente na questão do asfalto. Quer dizer, Alex, se você quiser fazer... Vontade, né? Você tem vontade, né? Você acaba fazendo a gestão. Isso aí.
É o que a gente discute sempre, né? O maior problema geralmente é de gestão, nem sempre é de falta de recurso público, né? É verdade. Vamos desafiar o prefeito mais um pouquinho? Escolas, prefeito, como é que está a situação hoje das escolas lá no município? Tem reforma, tem construção de escola nova? O que tem de novidade? Está sendo feito algumas escolas em parceria com o governo e nós estamos fazendo várias reformas com recurso municipal, as escolas municipais, estamos reformando todas elas. Deve ter reformado uns 5 mais ou menos, mas o nosso objetivo é reformar todas as escolas do município. E também, já na questão da educação, nós estamos construindo creches. Nós já iniciamos a construção de 5 creches, que está com a obra bem avançada, em torno de 55% da obra já concluída. E agora, o mês que vem, o próximo mês, nós iniciamos mais 5. O total são 10 creches, para atender quase 4.000 crianças, Sandro. Essas obras estão sendo feitas em parceria, o recurso é municipal e federal, uma parceria que nós fizemos com o governo federal. Então são 10 creches. Continuando a educação, por exemplo, valorizando o servidor. Novo Gama, acho que ele deu o maior reajuste do estado de Goiás. Nós demos um reajuste 13,1 para o servidor, o professor do nosso município. E não tem greve? Não tem greve, graças a Deus. Tivemos greve no passado, assim nós assumimos, fizemos negociações com o sindicato, ao qual quero até parabenizar o sindicato pela a forma de conversar, de dialogar, de negociar, e chegamos num acordo. Então teve um reajuste muito bom para a educação, estamos reformando as escolas. Em acordo com o sindicato também, colocamos jornada ampliada em todas as escolas do município. Então a educação do Novão tem evoluído. Lógico que não é o que a gente ainda quer, é o que a gente precisa, ainda é pouco. Acho que precisa valorizar muito mais ainda. Mas eu acho que nós avançamos, demos um passo importante para o município de Novo Gama. Iniciou agora, o mês que vem, também uma obra importante, que é um centro de iniciação em esporte, uma obra de 3,5 milhões. Ela inicia no máximo em 30 dias. Nós estamos trabalhando, eu acho que o primeiro passo foi dado. Ginásio de esporte, 5 ginásios de esporte, se eu não me engano. As obras estão bem avançadas, 3 deles estão com a obra já em 80% da obra concluída. Algumas quadras abertas também nos bairros, praças. Nós estamos trabalhando bastante na área de educação. Prefeito, o senhor está falando que tem 5 obras de creche hoje no momento, vai abrir agora um processo estatório para mais 5. Correto. Então, quer dizer, o seu governo você vai entregar ali com 10 creches novas para o município. E o município vai ficar com quantas creches? Sandro, vai ficar com 11. Durante todas as gestões passadas aí, conseguiram fazer uma creche. Uma pequena. creche? Em 20 anos fizeram uma creche pequena e eu falo para você que não funciona bem não. E nós vamos entregar 10 creches até fevereiro. E o que mais, Sandro? Vamos passar para outra. Eu quero que o prefeito fale um pouco para a gente desse investimento que ele está fazendo no esporte lá no município. Ele falou rapidamente sobre algumas quadras de esporte, queria que ele explicasse melhor para a gente. São ginásios modernos, com vestiário, estamos dividindo em vários bairros, essas quadras abertas também, porque a gente entende que essas quadras, esses ginásios, vão tirar uma grande parte desses jovens da rua, que hoje não tem oportunidade. Então ele está praticando esporte, ele deixa de estar ali à mercê, à disposição, por exemplo, do traficante, da coisa errada, na verdade. Ele não está em casa e ele, não, mãe, eu vou jogar bola, vou para o ginásio, vou praticar esporte. Então acho que é uma forma de estar tirando esses jovens da rua, Sandro. Prefeito, geralmente quando a gente sai, que você viaja, passa ali por dentro dos municípios, todo município tem um cartão postal. Qual seria hoje o cartão postal de Novo Gama? Ainda não é, né, Sandro? Mas em pouco tempo nós teremos um cartão postal que será a entrada do Novo Gama. Você conhece bem o Novo Gama, as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, quando passavam na frente do Novo Gama, qual que era a visão que tinha? Era um monte de ferro velho, um monte de carro abandonado, lixo, né? Restos de feira, entulho, sucata velha, aquela margem toda, a entrada toda era muito suja. Então nós assumimos o governo e agora estamos com um projeto bonito ali, estamos fazendo toda aquela entrada ali. De que forma? Passeio. Ali pela BR aqui? Correto, pela BR-040, né? Na saída sul. Em frente de Santa Maria. Então, toda arborizada, com poste, perto de iluminação, passeio tudo feito de pedra, de concreto, com vários jardins, estacionamento. Aquela entrada todinha vai ficar um projeto muito bonito, com academia de terceira idade, parquinho para as crianças brincar. Vamos fazer toda a entrada do Novo Gama. Para que quando a pessoa chega na entrada de Novo Gama, ele olha e tenha prazer. Não, eu moro aqui é o Novo Gama. Orgulho, né? Com certeza. Isso é importante. Até uma entrada muito feia aquilo ali. Então, para mim, também é motivo de muito orgulho essa obra, porque é a chegada, né, da nossa cidade. O morador tem que chegar ali e falar assim, aqui é o Novo Gama. Alex, agora tem um assunto que eu acho que é um pouco delicado, que sem dúvida nenhuma é o maior problema do nosso país, né? A gente está vendo que o prefeito está saindo bem aí com algumas obras, com asfalto novo, algumas coisas interessantes. Mas saúde pública, principalmente aqui no Distrito Federal, o governo local sempre acusou o entorno de ser o principal problema na gestão da saúde pública do Distrito Federal. Essa situação continua, se repete? Bom, Novo Gama, graças a Deus, tem melhorado muito. Inclusive, foi vinculado a várias matérias na imprensa nos últimos meses aí, de uma demanda muito grande de pacientes de Santa Maria, Gama, que são atendidos no Novo Gama. Então, graças a Deus, pra você ter uma ideia, a nota que o Novo Gama tem hoje na saúde
dado pela população é 6,5. Então isso hoje, a nível de Brasil, eu fiquei até surpreso. É muito, muito boa. Nós, por exemplo, no Novo Gama não tem um hospital. Nós temos hoje aproximadamente 25 unidades de saúde que atende, distribuídas nos bairros. E um atendimento 24 horas que é no centro de Novo Gama, que atende uma média de 400 a 500 pacientes por dia, Sandro. E desses 400, 500 pacientes por dia, uma média de 35% desses pacientes são DF. Fora os pacientes que são atendidos também nas outras unidades, que é o atendimento preventivo, que é a consulta. Nós temos várias especialidades e que a gente não tem discriminação, não. Te atende, pode ser de onde for. Ô, prefeito, faz um breve balanço do que você recebeu a saúde quando iniciou o seu mandato e como você pretende entregar a saúde daqui a um ano, antes de terminar esse mandato. Assumimos a saúde com muita dificuldade. Só para você ter uma noção da dificuldade, quando eu assumi a saúde de Novo Gama tinha apenas 18 médicos. Hoje nós trabalhamos com 60 médicos no Novo Gama. Ou seja, tanto é a evolução. Reformamos os postos de saúde, construímos mais postos de saúde, ampliamos as 24 horas do centro da cidade para ter uma condição melhor, equipamos esses postos de saúde para ter um atendimento melhor. Adquirimos ambulâncias novas, investimos muito em material humano, capacitação. O Lago Azul também tinha um posto de saúde, nós transformamos ele em 22 horas, o qual esse ano ainda eu vou transformar ele em 24 horas também, para que possa atender melhor a população. Então a nossa responsabilidade foi muito grande com a saúde, porque eu acho que tudo começa ali. Não adianta investir em obras, fazer praça, o asfalto, se não tiver uma saúde de qualidade. Está longe do que precisamos, como eu falei, porque o Novo Gama não tem um hospital. E o hospital, o Novo Gama sozinho, não consegue construir um hospital, a gente não tem recurso para isso. Então a gente aproveita a oportunidade até para pedir o apoio do governo do estado, do governo federal. O Novo Gama é a única cidade do entorno que não tem um hospital. E se depender da prefeitura, do município, ele não consegue construir o hospital. Não é Everaldo não, qualquer prefeito que tiver não vai conseguir. Sim. Sandro, então aqui nós, tendo esse negócio, nós vamos lá no Novo Gama, verificar se tudo que o prefeito está falando é fato. O senhor topa o desafio? Topo, fechado. Então... Estamos à disposição para a gente acompanhar as obras, inclusive. Aproveitar a oportunidade para pedir para o morador de Novo Gama que ele tenha um pouco mais de paciência. Assumimos um governo com muita dificuldade, como foi falado aqui, mas que as coisas estão acontecendo. 2015 é o melhor ano da nossa administração, iniciamos várias obras, mas é só o começo. Esse ano ainda, o nosso governo, ele inicia mais ou menos 15 obras importantes, fora as obras pequenas, como paisagem, praça, academia de terceira idade. Só a academia de terceira idade nós vamos lançar 25 praças no município com academia de terceira idade, em todo o município. Então nós temos muitas obras. O momento difícil passou, temos muitas obras importantes para iniciar. A gente pede o morador de Novo Gama que tenha um pouco mais de paciência, a gente agradece a confiança de cada um e pode ter certeza que nós não vamos decepcionar. Novo Gama está se tornando um lugar muito melhor de se viver. Obrigado, Sandro, pela companhia. Prefeito, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. E a próxima agora é lá no Novo Gama. Acompanhando as obras. Ok? Obrigado, Sandro. Boa tarde, até o próximo programa.